Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos nesse tempo de oração das sextas-feiras e eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Miqueias no capítulo 7, do versículo de 1 a 7, que diz assim: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vídima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Versículo 2 diz assim: Pereceu da terra o piedoso, não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado das tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Versículo 7 em destaque: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Graças a Deus. Irmãos, eu queria que nós orássemos e pedíssemos que Deus nos dê entendimento. Senhor, essa é a tua palavra é verdade. Fala ao nosso coração nesse tempo aqui de meditação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Miqueias, querido, exerceu seu ministério nos tempos do rei Jotão, Acás, Ezequias, e em tempos muito difíceis, como nós estamos vivendo agora também, né? Os profetas, irmãos, eu vejo assim, os profetas, eles são assim uma prova da misericórdia e da graça de Deus, né? Sempre em tempos difíceis, Deus levantou profetas para falar ao seu povo, né? E para toda a humanidade. E quando a gente olha para esse texto aqui, realmente são tempos muito difíceis, né? Se você olhar aí para os versículos que antecedem o versículo 7, que é o que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, sobre o tema Como Esperar em Deus. Você olhar aí o versículo 1, você vê que o profeta, ele fala de fome, né? Se você olhar aí o versículo 2, você vê, fala que do perecimento do crente, né? Eu creio, queridos, que essa terra aqui, Deus ainda exerce misericórdia por causa dos crentes, por causa da igreja, né? Que está ainda firme aí, né? Mas aqui diz que o piedoso, né? Pereceu na terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto, né? Versículo 3 fala dos governantes corruptos, do príncipe aqui que exige condenação, do juiz que aceita suborno. E se você for lá para o versículo 5 e 6, para nós abreviarmos aqui, você vai ver da crise de relacionamentos entre amigos e entre as pessoas da sua própria casa, entre os parentes, né? E nesse cenário de tempos difíceis, de crise, o profeta ora e toma 3 decisões que eu queria compartilhar com você aqui nesse texto. 3 decisões que eu creio assim que o profeta toma aqui, se você puder depois grifar esse texto aí, porque eu creio assim que as decisões que Deus quer que a gente tome também, né? A primeira decisão é de olhar para Deus. Olha aí para o versículo 7. Diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor, né? Olharei para o Senhor. Olhar apenas para as circunstâncias é um grande erro, né? É um grande erro. E a gente vê muitas ilustrações disso. Por exemplo, Geazi, em 2 Reis, capítulo 6, ele olhou para o grande exército da Síria e ficou com medo, né? Davi, em 1 Samuel,
capítulo 30, você vai ver lá que Davi olhou para o ataque dos amalequitas e muito se angustiou. Pedro, em Mateus capítulo 14, né, você vai ver lá que ele olhou para a força do vento e das águas ali e ia se afundando. E Miqueias aqui, ele decide, a impressão que a gente tem aqui é que o profeta, até o versículo 6, ele está olhando para a circunstância. Ele está olhando para toda aquela dificuldade, assim como nós muitas vezes também nos pegamos olhando para as muitas dificuldades, ouvindo as muitas notícias ruins, né? Mas nós temos que tomar essa decisão que Miqueias toma aqui, no versículo 7, quando ele olha para o Senhor, né? E cada uma dessas pessoas, se nós olharmos aqui, eu citei somente o capítulo, né? Mas se você for lá tanto para 2 Reis, como para 1 Samuel, 2 Reis capítulo 6, 1 Samuel capítulo 30, né? Mateus capítulo 14, e esse texto aqui, todas essas pessoas aqui que tomaram essa decisão, Deus os acolheu, Deus os abençoou, né? Deus os abençoou. Então, eu de vez em quando eu falo, né, que eu não gosto muito de caixinha de promessa, que você vai lá e pinça lá um versículo, né? Mas quando você olha os contextos, é interessante, eu aconselho até você, pode até usar a caixinha de promessa, mas leia também o contexto, né? Leia o contexto, para você ver como Deus honra aqueles que olham para Ele, né? Aqueles que olham para Ele. A segunda decisão de Miqueias aqui é a decisão da paciência, né? Diante da situação. Porque o texto do versículo 7 diz assim, olha, e esperarei no Deus da minha salvação, né? Esperarei no Deus da minha salvação. É interessante a gente olhar que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né, irmãos? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Isso a gente vê também muita ilustração a respeito disso. E esse tempo, se nós tivermos a paciência de esperar o tempo de Deus, de esperar realmente em Deus, como diz lá no Salmo 37, né? Espera no Senhor, descansa nele. Né? Se nós esperarmos, eu creio assim que é um tempo muito precioso, um tempo de muito aprendizado, um tempo de muito crescimento espiritual. O tempo de paciência. Nós temos dificuldade nessa área aí de termos paciência, mas Deus espera que a gente tenha paciência, né? E não é aquela paciência cega, né, aquela paciência de comodismo, mas é uma paciência de esperar no Senhor, né? Eu esperarei no Deus da minha salvação. Sabe, irmãos, quando eu falo assim, no Deus da minha salvação, Deus não te chamou e de repente deixou aí você à mercê, não. Ele é o Deus da tua salvação. Ele tem uma obra a ser cumprida na sua vida. E esse um tempo de dificuldade, um tempo de luta, é tempo de esperar no Senhor, é tempo de ter paciência, né? Tempo de ter paciência. Aliás, Deus trabalha vamos dizer assim, virtudes na nossa vida, né? Na prática. Ele vai te ensinar também a ter paciência. E a terceira e última decisão, a decisão de crer no Senhor, né? A decisão de crer no Senhor. Ele diz lá, o meu Deus me ouvirá, né? Meu Deus me ouvirá. Miqueias não estava confiante em nenhum rei lá do seu tempo, mas ele estava confiante no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Quando a gente olha, irmãos, para as promessas de Deus, quando nós olhamos para os atributos de Deus, a palavra de Deus, ela nos mostra isso, né? Os atributos de Deus. Um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso, um Deus que é fiel, um Deus que é todo-poderoso, né? Um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Eu gosto de pensar e falo isso para as pessoas, que todos esses atributos de Deus estão apontados para a nossa vida, irmãos. A grande dificuldade nossa é que nós, muitas vezes em tempos difíceis, nós ficamos olhando para as circunstâncias. Nós ficamos olhando para o tamanho do problema, e não olhamos para o tamanho do nosso Deus, né? Nós ficamos olhando para os impossíveis que se apresentam, e não olhamos para
aquilo que Deus pode fazer mediante todos os atributos dele. E os atributos dele, pode ver, vem acompanhado de promessas que apontam para a nossa vida, que nos enche de alegria e que nos enche de esperança. Então eu queria que você, nessa sexta-feira, que você guardasse esse versículo 7 do capítulo 7 de Miqueias, né? Que mostra as decisões que nós temos que tomar, né? As decisões que nós temos que tomar, né? Olhar para o Senhor, esperar, ter paciência, esperar com paciência no Senhor, né? Eu me lembro, quando falar esperar com paciência, eu me lembro do Salmo 40 também, esperei com paciência no Senhor. Vai lá ver a obra que Deus fez, irmãos, quando a pessoa tomou essa decisão, né? E a terceira, o meu Deus me ouvirá, né? Eu me lembro aqui também do apóstolo Paulo. Miqueias trata aqui o Deus como Deus, seu Deus pessoal. Muitas vezes a nossa dificuldade está nisso aí, irmãos. Nós não conhecemos um Deus pessoal. O meu Deus, sabe? É um Deus de, se Deus quiser, graças a Deus. Mas Deus quer o meu Deus. Deus quer você, quer ser tratado por você como o meu Deus, né? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a chamar o Deus o Deus que é o Pai Nosso, né? Que é nosso Pai, que é íntimo nosso, sabe, que caminha conosco, sabe, que enxuga as nossas lágrimas, que dirige os nossos pés. Sabe, tem tanta coisa bonita, irmãos, da palavra de Deus a respeito desse Deus, mas Deus quer que ele seja o seu Deus. Quando Paulo fala assim, o meu Deus, ele fala assim, olha, meu Deus, segundo a sua riqueza, segundo a sua glória, ele supra em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, né? Isso está lá em Filipenses, né? No final da carta de Filipenses. Então eu queria que você guardasse isso. Deus espera, irmãos, que nós tomemos as mesmas decisões que Miqueias. Por isso que ficou registrado aqui na palavra isso aqui, né? Por isso que ficou registrado aqui, né? Que Deus espera essas decisões. Uma decisão de olhar para Ele, de esperar com paciência nele e de crer, né? De crer que Ele te ouvirá, né? Isso é um grande privilégio, uma grande bênção. Quero orar por você nessa hora e colocar a sua vida, a minha vida. Quero que você ore por mim também nessa hora. Eu não sei qual que é a sua luta, qual que é a sua necessidade, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que existe um Deus Todo-Poderoso, né? Que não é afetado por nada dessas coisas aqui, dessas maluquices que nós estamos enfrentando aqui, né? E que quer que a gente olhe para Ele, que a gente espere nele, que a gente, sabe, creia nele. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, pela bênção de estar, ó Deus, nessa sexta-feira, compartilhando, Pai, essa palavra. Ó Deus, saber que essa palavra foi registrada aqui como um testamento, é herança para as nossas vidas, é bênção para nossas vidas. Então abençoa, Deus, teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa, sabe, não somente as nossas vidas, mas abençoa também nossos parentes, as pessoas, nossos amigos, pessoas todas do nosso relacionamento, Senhor. Ó Deus, quando nós olhamos para esse texto aqui de Miqueias e vemos, ó Deus, todo esse caos aqui, caos moral, toda essa dificuldade aqui que o profeta estava passando, Deus. Nós também muitas vezes olhamos para o cenário da nossa vida e vemos assim muitas coisas difíceis, mas nós aprendemos aqui com o profeta que nós devemos olhar para o Senhor, ó Deus, esperar no Senhor, confiar no Senhor, crer no Senhor, Pai. Então nos ajude, Deus, a estarmos nessa condição. Ó Deus, toca nas nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, Deus, para que esse conhecimento ó Deus, dos textos da palavra de Deus, quando nós lemos, que nós possamos tomar para nós, ó Deus, tomar de uma forma pessoal, ó Deus, que nós possamos ter o Senhor como nosso Deus, o meu Deus, como Miqueias diz. Então nos abençoe, continue falando o nosso coração, ó Pai, continue nos abençoando, Pai, como diz lá no Evangelho de Lucas, o Deus que vai conosco, no capítulo 24, o Deus que caminha conosco quando nós estamos tristes, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos sem norte para a nossa vida. Então nos abençoe, Senhor. Ó Deus, nessa noite, abençoa cada irmão, cada família, cada casa, e cada pessoa, Deus, que de repente vai ouvir,
que vai ser compartilhada essa palavra, que vai ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos assim, ó Deus, e nós te agradecemos. Deus abençoe, viu, queridos? A paz do Senhor, fique firme, né? Vamos estar voltando aí no domingo agora, já parcialmente lá na igreja. Não vou poder estar presente ainda pela sessentão aqui, né? Mas Deus certamente vai continuar operando e certamente vai ser um tempo já de mais alegria ali na igreja. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.